Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua terça-feira. Hoje para você vai ser um dia de vitória, um dia de bênção, porque Deus já te abençoou na cruz. Está consumado, a sua vitória está garantida. Amém? Quero meditar com vocês um texto hoje muito bom que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, glória a Deus! Nós temos a mente de Cristo, meus amados. Nós temos a mente do Senhor. Amém? Que isso entre no seu coração nesta manhã. Vamos meditar em 5 passos, sobre a mente de Cristo. Amém? Eu quero que você medite nesses 5 passos. O primeiro passo aqui é um versículo que está lá em João, no capítulo 8, no versículo 58. Jesus respondeu: Eu afirmo que antes que Abraão nascer, eu sou. Amém? O primeiro passo sobre a mente de Cristo nessa manhã, que eu gostaria que você meditasse, Jesus ele chega diante dos fariseus e diz: Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus sabia quem ele era. Jesus tinha certeza de quem ele era. E dessa mesma forma, meus amados, você tem que saber quem você é. Você tem que saber que você é um com Cristo. Você tem que saber que você tem a mente de Cristo. Amém? Você tem que ser firme e saber quem você é. Jesus diz que você é mais que vencedor, em João 8:37. Amém? Você é mais que vencedor. Em 1 João, no capítulo 4, no versículo 17, a Bíblia vai dizer que assim como Jesus é, você é nesse mundo. Assim como Jesus é. A Bíblia vai dizer que Jesus te colocou assentado com ele no trono. Jesus subjugou o inimigo para mim e para você. Você é um vencedor. Você é um vitorioso. Você é um abençoado. Tenha essa visão, receba essa visão, saiba quem você é em Cristo Jesus. Se você souber quem você não vai ser doutrinado pelas pessoas, mas você vai ser doutrinado pelo Espírito Santo de Deus. Não se preocupe com o que os outros falam. Você é um em Cristo Jesus. Primeiro passo, amém? João 8:58. Segundo passo, Jesus buscava a glória de Deus. Amém? Eu quero ler com vocês. Em João capítulo 7, no versículo 16, ele respondeu: O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso nele. Amém, meus amados? João 7,16, um pouco acima aqui, os seus irmãos estavam, em João 7, do 1 ao 6, os seus irmãos estavam falando, lá nas festas cabanas, vai, manifeste na festa do tabernáculo e diz quem tu és, falando para Jesus, que para Jesus se aparecer e se revelar. Jesus fala para eles que para eles qualquer hora era a hora deles, mas Jesus tinha a hora certa. Jesus era questionado porque ele veio testemunhar que as suas obras eram maus. Amém, meus amados? E o fato que eu quero que você foque aqui é o fato que Jesus está nos ensinando. Ele buscava a glória de Deus, ele buscava a glória do Pai. Amém? Em Filipenses 2, do 5 ao 11, vai dizer que Jesus aniquilou-se a si mesmo, tornando-se semelhante a um de nós, tornando-se humano. E Jesus ouvia a voz de Deus, ele dava toda a honra e toda a glória a Deus. Amém? Um dia o jovem rico chegou diante de Jesus: bom mestre, ele declara: não há bom senão um que é o Senhor, que é Deus. Amém? Ele sempre glorificava o nome de Deus. A Bíblia fala, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se a si mesmo, tornando humano. Filipenses do 5 ao 11. E dessa maneira você deve glorificar o nome de Cristo, glorificar o nome de Jesus. Amém? A Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando você dá toda a honra e toda a glória ao nome de Jesus, você glorifica que através de Cristo você é liberto, através de Cristo você é justificado, através de Jesus os seus pecados são perdoados, através de Jesus você é nova criatura. Tudo que você
você deve a Cristo Jesus. Cristo Jesus é o seu Redentor. Quando você glorifica o nome dele, quando você busca a honra de Jesus, você glorifica o nome de Deus e você exalta, você santifica a sua vida quando você dá glória a Deus. Amém, meus amados? Quando você glorifica o nome de Cristo. Segundo passo, exalte em tudo o nome de Jesus. Tudo é por ele, para ele e sempre será dele. Amém? Que nem aquele louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Foque nesse louvor aí, amém? Terceiro passo que eu quero comentar com você nessa manhã. Ninguém podia parar o propósito de Jesus, amém? Marcos 4,37, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse: Aquieta-te, acalma. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tens fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Marcos 4, do 37 ao 41. Meus amados, ninguém pode parar o seu propósito. Jesus estava no barco, ele estava tranquilo, ele sabia que ele ia chegar do outro lado, ele tinha um propósito para fazer do outro lado lá. Ele estava firme no seu propósito, ninguém podia pará-lo. A tempestade se levantou e Jesus repousava tranquilamente, enquanto seus discípulos estavam apavorados. Meus amados, você tem que saber que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Aquilo que Jesus ordenou vai se cumprir na sua vida. Quando a tempestade se levantar, contra a adversidade se levantar contra a sua vida, somente descanse. Descanse no Senhor. Repouse tranquilo no Senhor. E quando você levantar e você dizer à tempestade, cala-te, ela vai se calar, porque há poder no nome de Jesus. Ninguém pode parar o seu propósito. Ninguém pode parar. Terceiro passo, entenda que ninguém pode parar o teu propósito. Você é um com Jesus, você é um com Cristo. Amém? Ele vai dizer no 40, então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, meus amados? Você tem que entender, não tenha medo. Isaías 41:10 vai dizer, não temas, não tenha medo, eu estou contigo, amém? Se você for ler em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, quando Timóteo está apavorado que haviam incendiado Roma e estavam perseguindo a igreja, Paulo escreve uma carta a Timóteo e diz, não tenha espírito de medo. O medo, ele é um espírito maligno atuando na sua vida. E ele vai dizer aqui, porque vocês estão com medo, ainda não têm fé, amém? O medo, ele é o oposto da fé. Quando Satanás colocar medo no seu coração, intimidar o seu coração, automaticamente ele consegue lançar a incredulidade na sua vida e a sua fé vai ser abalada. Então não temas, confie no Senhor. Ninguém pode parar o teu propósito. O diabo não pode parar o teu propósito. Como Jesus repousava no barco, ele sabia que ele ia chegar até o outro lado. Então você sabe que você vai chegar ao outro lado. O alvo seu agora é a mansão celestial. E por onde você passar, você vai ser uma árvore frutífera, que vai dar fruto e vai levar pessoas até o reino de Deus. Então saiba quem você é. Saiba que Deus vai cumprir o teu propósito na sua vida. Amém, meus amados? Esse é o terceiro passo. Ninguém pode parar o seu propósito. Eu quero ler com vocês o quarto passo. Vamos falar sobre 5 passos. O quarto passo de como Jesus era. Quarto passo. Jesus tinha certeza que antes de pedir, Deus já havia atendido a sua oração. Jesus tinha confiança em Deus, meus amados. Quando Jesus ia orar, quando Jesus ia pedir, na mente de Jesus, ele tinha ciência que aquilo já aconteceu. Uma passagem que eu quero comentar com vocês que fala sobre essa questão está em João capítulo 11, versículo 44. Lázaro estava morto e Jesus vai orar. E ele, na oração João 11, 42 e 43, ele está dizendo assim, eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, sai para fora. Amém, meus amados? Antes de Jesus declarar para que Lázaro saísse para fora, ele já sabia que Deus havia ouvido a sua oração, que ele estava ali para realizar a obra de Deus e nada podia pará-lo.
amém? E Jesus tinha certeza que Deus ouvia a sua oração, e ele vai nos ensinar. Ele diz que isso que é para a multidão, é para mim e para você saber. Ele vai dizer: eu já sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, para que creia que tu me enviastes, amém? Então Jesus, ele nos ensina aqui ter a certeza que Deus já ouviu a nossa oração. Primeiro ele ora: Pai, graça te dou por haveres me ouvido. Ele sabia que Deus havia ouvido a sua oração. Ele já sabia que no reino espiritual já tinha acontecido. Então ele declara, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E vocês conhecem a história. E Lázaro foi ressuscitado e saiu para fora. Tenha certeza que Deus já atendeu a sua oração. Tenha certeza que Deus já ouviu a sua oração. Esse é o quarto passo da mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Tenha certeza que Deus já ouviu a oração. Aquilo que você pediu já aconteceu. Romanos 4,17. Quando você pede, você declara, você traz à existência aquilo que não existe, porque você serve um Deus poderoso. Jesus é poderoso. E tudo que você pede a Ele, a Bíblia vai dizer: tudo que você pedir em meu nome, o Pai o fará. Marcos 11:24, tudo que você pedires orando, credes que recebereis, e assim sucederá. Glória a Deus, meus amados. Eu quero comentar agora o quinto passo da mente de Cristo. Nós vamos comentar hoje sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Poderíamos comentar vários, mas para ser breve aqui, eu quero falar 5 passos bem importantes, amém? O quinto passo: Jesus ensinava com atitudes, como os seus discípulos deveriam. Amém? Jesus ensina com atitude. João capítulo 13, versículo 3. Amém? João 13:3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, depois disso derramou numa bacia água e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha em sua cintura. Oh, meus amados, aqui Jesus vai fazer algo maravilhoso. Jesus vai ensinar os discípulos dele como agir com o seu próximo. É uma lição maravilhosa que Jesus aqui vai nos ensinar. Jesus ensinava, meus amados, com atitude. A Bíblia vai dizer lá em Mateus 7:29, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém? Você passa a ter autoridade quando você vive aquilo que você ensina. Quando você vive aquilo que você ensina, você demonstra para as pessoas a autoridade. Quando você ensina algo que não vive, você se torna como os mestres da lei. Mas quando você ensina e testemunha, dá um testemunho de vida, como diz lá, você pode ver isso aí lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do versículo do 1 em diante lá, Paulo dizendo: vós sois a carta de Cristo. Amém? Não sei se é 1 Coríntios, né, do 3, 1 ao 8, ou 2 Coríntios, vocês podem ler aí, vai falando que você é a carta de Cristo, amém? Aquilo que você fizer, você vai estar dando testemunho. Se você falar e condizer com as suas obras, as pessoas vão ver que realmente você tem autoridade no que fala. Amém? Agora eu quero ler com vocês aqui, pular aqui do versículo 5, do versículo 5 para o versículo 15. Jesus está dizendo: eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-vos verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior daquele que enviou. Agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Jesus está dizendo: feliz vai ser se você praticar o conhecimento, se você servir o seu próximo com humildade, se assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, meus amados, nessa atitude nós vemos o que? A humildade, Jesus como Deus lavando os pés dos seus discípulos. E assim, meus amados, nós como os discípulos de Jesus, se nós servirmos o nosso próximo, se nós servirmos com amor e com atitude, Jesus vai dizer: feliz nós seremos se praticarmos essas obras. Amém, meus amados? Então, o quinto passo é ensinar com atitude. Amém? Não somente com palavras, mas sim com atitude. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 13 de João, no versículo, se eu não me engano, João 13, no versículo 34, ele vai dizer: amei-vos uns aos outros,
né? E no versículo 35, se vocês amar uns aos outros, nisso eles conhecerão que vocês são meus discípulos. A multidão vai reconhecer que você é um discípulo de Jesus quando você amar com atitude, amém? Quando você amar com ação, com atitude, quando você viver aquilo que você ensina, você demonstrar para eles que você é aquilo que você fala em Cristo Jesus. E aí as pessoas vão dar crédito naquilo que você fala e vão declarar que você tem autoridade. A autoridade de Cristo vai estar sobre as suas vidas. As pessoas vão reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida. Amém, meus amados? 5 passos aqui para você entender o princípio do versículo a qual nós lemos aqui, a qual está dizendo em 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Então a mente de Cristo age dessa forma, a mente de Cristo pensa dessa maneira. Medite nesses 5 passos aqui. Amém? Sobre a mente de Cristo. E Jesus está dizendo que nós temos a mente de Cristo. Você tem essa mente. Isso tem que estar na tua mente, tem que estar dentro do seu coração. A Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 15, 8 e 9, a boca fala o que está cheio o coração. Aquilo que você encheu o seu coração é o que vai sair da sua boca. Então entenda sobre a mente de Cristo. Enche o seu coração com a mente de Cristo. Haja como Jesus. Viva como Jesus, amém? A Bíblia vai dizer que você é mais que vencedor, assim como Jesus é, você é nesse mundo. Você tem a mente de Cristo. Então, se você tem a mente de Cristo, pense como Jesus. Pense como nosso Senhor, amém? Não pensa de maneira racional, mas pense com a mente de Cristo, com a mente de Deus, porque é um dom de Deus. Jesus te deu esse presente, essa capacidade para você, amém? Deus abençoe a sua vida nessa manhã em nome de Jesus.